Você já ouviu falar da regra dos 10% para comprar um carro? Aquela que diz que o valor do seu carro não deve ultrapassar 10% do seu patrimônio ou da sua renda anual? Parece simples, mas será que funciona para todo mundo? Hoje eu vou te mostrar por que essa regra pode ser perigosa, principalmente dependendo da sua faixa de renda ou patrimônio e o que realmente faz sentido na hora de escolher um carro para você. Agora eu vou te explicar como a regra é divulgada por aí. Aqui mesmo no YouTube tem vários vídeos de pessoas falando sobre, e normalmente elas falam o seguinte, que se você tem um patrimônio ou uma renda anual de aproximadamente 100 mil reais, você pode ter um carro de até 10 mil reais. Mas se você tem um patrimônio ou uma renda de aproximadamente 10 milhões de reais, você pode ter um carro de aproximadamente 1 milhão de reais. E a ideia por trás é simples, evitar que o carro coma grande parte do seu patrimônio, já que ele não passa de um passivo, ele desvaloriza e gera custos. Eu já vou te falar onde que a regra falha, mas antes de tudo eu já peço que você se inscreva neste canal e que você deixe o like. Mas afinal, onde a regra realmente falha? O primeiro grande problema é que não é considerada a realidade das faixas salariais. Para quem ganha pouco, 10% da renda anual não compra nem minimamente um carro funcional. E para quem é milionário, 10% normalmente dá valores absurdos para se gastar apenas com carros. E muitas vezes não faz sentido gastar tanto com um passivo, ou seja, a regra é desproporcional. Eu vou te dar alguns exemplos por faixa patrimonial para que você entenda um pouco melhor. Começando pela baixa renda. Para quem tem uma renda anual de aproximadamente 30 mil reais, a regra diz que você poderia ter um carro de aproximadamente 3 mil reais. Mas na prática, todo mundo sabe que um carro de 3 mil reais não existe em boas condições. Então, o resultado é que ou a pessoa se endivida ou vai ter que andar de transporte público. Então, aqui já vimos que a regra não condiz com a realidade e convenhamos, o salário médio no Brasil está por volta de 30 a 40 mil reais por ano. Pela regra, todas essas pessoas poderiam ter um carro de aproximadamente 3 a 4 mil reais. Então, chegamos à conclusão que mais de 90% da população brasileira não possui condições reais de ter um carro. Porém, hoje no Brasil existem cerca de 123 milhões de veículos, com uma população de aproximadamente 212 milhões de pessoas, sendo elas 40 milhões menor de idade, restam 172 milhões de pessoas adultas no país. E se você dividir o número de veículos pelo número de pessoas no país, você vai ver que isso vai dar 0,72%. Então quer dizer que uma a cada duas pessoas no Brasil possui um veículo. E o resultado é que grande maioria das pessoas não tem condições reais de manter esse carro. E ele acaba sendo o maior vilão da vida financeira da população brasileira. Falando agora de uma classe com um poder aquisitivo um pouco maior, que tem uma renda anual de aproximadamente 100 mil reais, o ideal, segundo a regra para essa pessoa, seria ter um carro de aproximadamente 10 mil reais. Porém, acontece que um carro de 10 mil reais normalmente é um carro muito antigo, que não está em boas condições e que gera muita manutenção. Mas o que normalmente acontece com essas pessoas é que elas compram carros de aproximadamente 35 mil a até 70 mil reais, o que representa de 35% a 70% da renda anual, comprometendo grande parte da renda, e aqui a regra acaba sendo limitante demais. Agora vamos ver para uma renda um pouco mais alta. Para uma pessoa que ganha aproximadamente 1 milhão de reais por ano, pela regra ela pode ter um carro de até 100 mil reais. Para essa pessoa pode ser que a regra realmente funcione, porque ela tem um carro que realmente condiz com as condições que ela tem. É um carro bom, em boas condições e que não gera muita manutenção. É um passivo, tem ali os seus gastos mensais e anuais, a sua desvalorização, os seus custos, o seu gasto com manutenção, porém não foge da realidade dessa pessoa, não vai atrapalhar a vida financeira dessa pessoa. Então, para essa pessoa, a regra realmente faz sentido e é uma das poucas faixas salariais que essa regra realmente faz sentido. Agora vamos falar de patrimônios muito
muito altos, ou seja, pessoas que ganham anualmente por volta de 10 milhões de reais ou mais. Pela regra, essa pessoa poderia ter um carro de aproximadamente 1 milhão de reais, ou seja, se torna um valor muito alto para apenas um carro. Um carro de 1 milhão de reais é um passivo muito grande e que vai trazer muitos gastos para o dono. Um gasto aproximado de 100 mil reais ao ano com desvalorização, IPVA, seguro, licenciamento e manutenções. Porém, mesmo assim, neste caso, a regra não acompanha a folga financeira dessa pessoa. Mesmo que ela tenha esse carro de 1 milhão de reais, ele pode não pesar muito no bolso dessa pessoa, porque ela tem um patrimônio muito alto e ela pode sim bancar este carro. Este carro é um artigo de luxo para essa pessoa, então é extremamente tranquilo, mesmo tendo gastos exorbitantes com esse carro. Acaba sendo tranquilo, cabe no bolso dessa pessoa. Agora eu vou te falar o que realmente faz sentido e por que a regra dos 10% é falha. Em vez de olhar só para 10% do patrimônio ou da renda, o ideal é você analisar realmente o impacto do carro no fluxo de caixa mensal e tomar os devidos cuidados para que ele não atrapalhe a sua vida financeira. Gastos como parcela, manutenção, seguro, o carro como um todo não deve ultrapassar de 15 a 20% da sua renda mensal líquida. Não importa o carro, o ano, o uso ou a condição, você sempre tem que tratar ele como um passivo. Mesmo que seja um carro que você utilize, que você trabalhe com ele, ele também é um passivo. E pior ainda, quando é assim, o carro te gera mais custos com manutenção e a desvalorização é cada vez maior. Então, mesmo que você ganhe com o carro, que ele seja um pouco ativo, ele não deixa de ser um grande passivo. O ideal é que comprar um carro não atrase seus investimentos e não comprometa a sua liberdade financeira. E em relação a nível de patrimônio, o carro deve ser proporcional ao seu patrimônio líquido. Se você tem 50 mil de patrimônio, não faz sentido nenhum você ter um carro de 40 mil reais. Mas se você tem um patrimônio líquido de 5 milhões de reais, ter um carro de 200 mil reais pode ser absolutamente razoável. E eu posso falar por mim, falar a minha experiência. Eu mesmo estou no meio dessa regra e não é de forma positiva, porque eu tenho um carro de aproximadamente 50 mil reais e não, eu não tenho um patrimônio de 500 mil reais ou uma renda anual de 500 mil reais para ter um carro de 50 mil reais. Então esse é o exemplo mais claro que muitas pessoas possuem carros que muitas das vezes não têm condições reais de bancar. Hoje eu entendo que eu deveria ter esperado um pouco mais ou ter condições melhores para ter um carro desse nível, porém aconteceu, comprei, então eu tenho que cumprir com as minhas obrigações. Mas para você que ainda não comprou o carro, utilize o meu exemplo, este vídeo como lição para que você faça a melhor escolha na hora que você for adquirir o seu tão sonhado carro. Resumindo, a regra dos 10% pode até parecer muito prática, mas ela realmente não funciona para quem está começando e até mesmo para quem já acumula muito patrimônio. O carro ideal é aquele que cabe no seu fluxo de caixa, que não compromete os seus investimentos e que é proporcional ao seu patrimônio líquido. Mais importante do que seguir uma regra engessada é entender definitivamente que o carro é um passivo e deve ser tratado como tal. E se você gostou desse vídeo, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, eu peço que você deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Muito obrigado.